Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Estamos aqui no Maracanã, né? A gente já fez vários vídeos. Estamos aqui perto do material do Roberto Dinamite. Aqui com o meu amigo de Super Rádio Tupi. Fala, Wellington. Nosso Marco Vasconcelos. Já participou do canal, participa de novo. Vamos falar do Vasco. Dá uma pitada também no Fluminense. E até no prêmio da Mega Sena que acumulou 300. Oh, esse seria bom, hein? Que delícia, hein? Que bacana. Uma metadinha aí tava bom pra gente. Mas olha aqui, já tivemos um bom resultado para o Vasco, que foi a vitória do Cruzeiro, de virada 4-1 Cruzeiro em cima da Ponte Preta. Pois é. Tivemos também, né, aí resultados bons na Série A, que a gente também vai dar uma pincelada, e vamos falar do julgamento do Nenê. A gente fez o julgamento ao vivo no canal, e vamos trazer o Dr. Cláudio Roberto Lopes Diniz, Dr. Cláudio Diniz, que foi o relator. Ele vai dizer por que o Nenê foi absolvido. E vamos trazer também o Dr. Marcelo Jucá, o advogado do Vasco da Gama, que fez uma belíssima defesa. Então, tudo isso depois que você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, a descrição está passando aí embaixo. Também colocar o sininho aí, habilitar o sininho, dar o like e dar aquela força no nosso trabalho. Tudo isso a gente está fazendo aqui do Maracanã, porque ainda há pouco a gente acompanhou a goleada tricolor 4-0 em cima do Juventude. Mas agora, roda ela, vinheta! Muito bem, olha aqui, deixa eu aproveitar o Marco Vasconcelos. Ô Marco, mostrar aqui mais uma vez, né? Ali é a estação Roberto Dinamite. A gente já mostrou em outros vídeos, né? Essa camisa, o Roberto e tudo. Nós estamos aqui no Maracanã, uma das partes mais bonitas do Maraca. Camisa do título carioca de 1987. É verdade, é verdade. Chuteira da Copa de 1982. Segunda disputada pelo Dinamite. E agasalho do Vasco da temporada de 87. Olha aqui, ó. Aqui tá perto do Galo, tá perto ali do Washington e Assis, tá perto da Estação América, com o nosso Luizinho, né? Ó, do outro lado, ó, tem Pelé, tem Garrincha, tem Neymar, enfim. Eu acho um dos lugares mais bonitos do Maracanã, viu? Verdade, essa parte aqui realmente é muito bonita, né, Wellington? É verdade. A história, né? Respira a história. Respira história, né? Vamos começar pelo julgamento do Nenê. Você estava preocupado? Não estava. Sinceramente, não estava. Até pelo lance, né? Pelo jogo. A gente lembra que o Nenê ficou bastante irritado na oportunidade, mas eu achava que, até pela competência do departamento jurídico aí do Vasco, já era essa tendência. Eles tinham conseguido adiar primeiro, né? E aí passou para hoje. Não estava preocupado não, sinceramente. Legal. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer primeiro o relator do processo, o Dr. Cláudio Roberto Lopes Diniz, ele que é da Paraíba e, inclusive, ele é torcedor do Flamengo. Ele é fã de Luiz Penido. Ele quer conhecer o Luiz Penido. Vou levá-lo para conhecer nosso Penidaço. Então tá no nosso time, que a gente também é. Sim. O Penido é fantástico. E aí eu fiz uma entrevista com ele justamente sobre o julgamento. Lá no STJD, a gente acompanhou direto do STJD. Se você quer assistir como foi todo o julgamento, tem no nosso ao vivo aí no canal. Assiste aí. Bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC, vocês acompanharam ao vivo o julgamento do Nenê, julgamento muito importante e que trazia uma certa preocupação ao torcedor vascaíno neste momento de afunilamento do campeonato da Série B. O Cruzeiro já subiu, temos aí mais 3 vagas e o Vasco tem 48 pontos, Londrina 45 e tem aí o Ituano com 44, Sport, Ponte Preta, Criciúma com 43. Eu falei Ituano 44 e esses outros 43. Lógico que isso para o tribunal não está nem aí para a quantidade de pontos. O tribunal está, né, doutor Cláudio, na questão da súmula, na questão da denúncia feita pela Procuradoria. Obrigado pela a sua participação. Bom dia a todos. Processo sem muita dificuldade, acusação no 258, de desrespeito. Após um estudo no processo, verificamos que a jogada efetivamente passava por uma linha tênue entre o desrespeito e o desabafo
e com a oitiva do atleta nessa sessão, podemos perceber que efetivamente a intenção dele era apenas de desabafo e não de praticar a conduta tipificada na denúncia no 258, de modo que optamos apenas pela absolvição do atleta ante a conduta não se amoldar ao tipo escolhido pela Procuradoria, e fomos acompanhados à unanimidade dos auditores do STJD. Na verdade, foi advertido, né? Não, ele foi absolvido. É, o Nenê foi absolvido por não termos verificado efetivamente a ocorrência da infração disciplinar prevista no artigo 258 do CBJD. O fato dele ter participado, dele ter feito o depoimento dele, isso tecnicamente ajuda, doutor Cláudio? Sim, claro. A míngua de outras provas, é importante que o denunciado ele esteja presente na sessão e dê a versão dele, porque a prova ela precisa se coordenar com o que está na denúncia, com o que venha posto na súmula, mas também com o depoimento das partes, das testemunhas, das provas que foram juntadas aos autos, e o depoimento realmente foi esclarecedor. Mesmo aos 41, 42 anos, fica a lição para o Nenê, né? Quanto menos reclamar da arbitragem, melhor, né? Sim, é importante que o atleta ele tenha essa noção que ele não pode criar esse tipo de comportamento de animosidade com a arbitragem, porque na maioria das vezes, quando toma um cartão amarelo ou quando toma, obviamente, o cartão vermelho, será julgado pelo tribunal. Para a gente terminar, também objeto arremessado no campo, que seja um copo, que seja uma garrafa, e isso prejudica a equipe. Sim, como eu disse no meu voto, restou patente que o objeto foi jogado em campo, se amoldando à conduta do artigo 213, inciso 3 do CBJD. A equipe do Vasco da Gama não conseguiu elidir essa denúncia e foi condenado, mas fica a lição pedagógica para que nos outros jogos os próprios torcedores tenham um devido cuidado de assim não se comportar. Muito obrigado, doutor Cláudio. Parabéns pelo trabalho do senhor em nome do futebol brasileiro. Muito obrigado, estamos à disposição. Então, doutor Cláudio Diniz, que foi o relator, e eu pedi também para o doutor Marcelo Jucá participar conosco. Ele que é o advogado do Vasco e foi muito feliz, já eu comento isso com o Marco, em colocar o Nenê ao vivo com os auditores para responder às perguntas dos auditores. Porque o Nenê, graças a Deus, é um baita jogador, diria um grande vascaíno, Chico Anísio, está acima do bem e do mal. Doutor Marcelo Jucá, parabéns pela defesa. Wellington Campos, grande prazer mais uma vez falar para você e toda a sua audiência. Com relação ao julgamento do Vasco, hoje Nenê foi absolvido em um julgamento histórico. Para mim, para todo o departamento jurídico do Vasco, a vitória de hoje foi muito significativa. Nenê andou muito bem em seu depoimento pessoal e conseguiu provar que não disse aquelas palavras ou que aquelas palavras não deveriam ter dado à sua expulsão. Já no que se refere ao lançamento do objeto, o Vasco foi condenado a uma multa de R$3.000 e, com relação também ao terceiro denunciado, ele foi punido apenas com uma partida, já estando apto a jogar, a participar, desculpa, do valor físico, a participar da próxima. Obrigado, conte sempre comigo, um forte abraço. Aí então, doutor Marcelo Jucá, os personagens desse julgamento, e o Nenê ele foi muito bem no julgamento, porque o doutor Cláudio até perguntou para ele: você xingou a arbitragem, você desabafou, o que você fez naquele momento? E ele falou assim: doutor, tinha acontecido um pênalti que ele não marcou. Verdade. E eu estava realmente irritado com aquilo ali. Foi o Ignaldo, né? Foi pênalti no Ignaldo. Ignaldo. A reclamação foi essa. E ele pegou e me deu um cartão amarelo, porque eu reclamei. Aí eu peguei e falei o que falei, que está na súmula. Aí o próprio relator do processo falou assim: então foi um desabafo. Foi um desabafo, não faltei com respeito com o árbitro. E aí ele abriu a votação pedindo que o Nenê fosse absolvido e foi a unanimidade. Ou seja, todos votaram pela absolvição do Nenê. Melhor assim, né, Marco? Não, melhor assim. É um jogador importante, embora alguma parte da torcida ache que o Nenê nesse momento não está contribuindo tanto como ele poderia contribuir, até pela idade e tal, pelo tipo de competição, pela exigência da competição, mas
É um jogo decisivo, é um jogo em casa e o Vasco precisa de jogadores assim. Como o Nenê, um cara que sabe segurar a pressão e até ser decisivo, como ele já foi na Série B, né? Muito bem. Vamos lá. Então, o Jorginho vai mexer no time, tá? A informação que eu tenho é que ele vai mexer. Vamos ver se confirma essa informação. Outra coisa. Eu queria a entrada do Figueiredo, desculpa. Então, eu queria a entrada do Figueiredo no pode time. Pode ser, até para dar força e velocidade. Ser sincero, eu acho. Eu acho que seria uma boa opção ali. E outra coisa, o time amanhã precisa vencer, independente do ótimo resultado do Cruzeiro hoje, 4-1, estava perdendo de 1-0, virou para cima da Ponte Preta. E eu falava com você, atrás do gol, quando saiu o 4º gol do Cruzeiro, você quer perder dinheiro, aposta nos jogos da Série B, né, Marcos? Sem dúvida, sem dúvida. A Série B a gente já falou aqui várias vezes, né, Wellington, e você também. Não tem, esse favoritismo existe, mas até certo ponto. Então não dá para você confiar em nada, porque o jogo é muito físico, e se você não conseguir igualar na parte física, você acaba perdendo até para um adversário mais fraco. Foi assim que o Vasco desperdiçou alguns pontos importantes, inclusive aí na Série B. Então não dá, e o Cruzeiro estava com dificuldade no jogo e acabou goleando, né? 4-1. Olha a diferença. E se ganhar do Ituano, que é outro bom resultado para o Vasco, se o Ituano vencer o CRB no sábado, já será campeão antecipadamente. Ou seja, não relaxou na competição. Que muita gente poderia esperar que depois que ele venceu o Vasco e confirmou sua volta à Série A, pudesse dar uma relaxada, muito pelo contrário. Era natural até que isso acontecesse, sim, né? Por não seria pecado. Das comemorações e tal, mas com esse foco no título, até para aí sim terminar a temporada. Eu acho que o bom pro Cruzeiro vai ser isso. Se ele for campeão já na próxima rodada, aí ele pode dar férias para os jogadores, ele não precisa fazer mais muita coisa na competição, embora os jogos também envolvam outros adversários que estão com objetivos aí, né? De baixo e de cima. Ô Marcos, se para o Vasco não faria tanta diferença ser campeão ou não, ou para o Grêmio ou para o Bahia, né, que são os 4 que lideram, para o Cruzeiro faz, porque o Cruzeiro ele ganhou a Copa do Brasil de 2017 a de 2018. Sim. Era tido no ano que foi rebaixado um dos favoritos. Verdade. E de repente aparece... Tinha um elenco caro. Roubaram o Cruzeiro. Verdade. E aí o time cai com antecedência absurda. Pela volta por cima, por essa ressurreição, é emblemático, é simbólico. Aí abre a Série B devendo 6 pontos por causa de dívida na FIFA. Em momento algum, em 2 anos que disputou a Série B sem subir, entrou em momento algum no G4. Igual o Vasco ano passado, em momento algum entrou no G4. O sofrimento foi muito grande. Estreou esse ano perdendo para o Bahia. Fala agora. O Cruzeiro sofreu mesmo na Série B, tudo que tinha que sofrer, porque tinha que acontecer isso tudo. Purgatório. Diante do que ocorreu lá com as administrações, teve que virar a SAF, e é sem dúvida emblemático esse título, é um momento de ressurreição para agora sim, no clube empresa, com uma gestão séria, sem essa roubalheira aí que você citou, conseguir o que o torcedor do Cruzeiro já está acostumado. Né? Com certeza. Muito bem, gente. Olha aqui, então vamos esperar o Vasco amanhã, que o Vasco consiga a vitória. Vamos esperar que o time jogue bem. Eu prefiro que ganhe. O mais importante, bem. Lógico. Série B sempre, na maioria das vezes, o importante é você conseguir fazer um jogo de acordo com o que o adversário apresenta e vencer os jogos. Como a gente está no Maracanã e nós fizemos o jogo do Fluminense ainda há pouco, o que você achou do Fluminense, Marco? Você que está fazendo o Flu nesse período, já que o Sérgio Guimarães faz o nosso plantão e os jogos do Flu é você que está lado a lado com o tricolor das Laranjeiras. Eu vou voltar uma frase que eu dei lá atrás no Fla-Flu, foi justamente a última rodada. Estava conversando com o Pedrinho, comentarista hoje do Sport TV, jogador do Vasco, do próprio Fluminense. E todos sabem que ele é um admirador muito grande do trabalho do Fernando Diniz. Nós somos. Viralizou um vídeo dele aqui na coletiva, inclusive. E eu estava falando com ele, cara, eu não entendi. Entendo as circunstâncias, não dependia só dele e tal. Ele veio com o Alexandre Pássaro, mas o Vasco não ter mantido o Fernando Diniz na temporada do ano passado. Iniciado uma temporada, uma construção de trabalho, com contratações com o Fernando Diniz. Bem, não aconteceu, não dá pra gente voltar atrás, e agora ele tá no Fluminense, que bom pro Fluminense, porque pra mim é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, mostrou isso de novo contra o Juventude, apesar da fragilidade do adversário, mas o que ele consegue fazer de simplicidade com o time é algo impressionante. É isso aí.
Obrigado, Marco. Obrigado você, um abraço a todos. Valeu. Gente, não é inscrito ainda, está gostando, dá um like, se inscreve no nosso canal Wellington Campos FC, aperta o joinha, tá passando tudo aí embaixo para você nos ajudar. Coloque nos grupos, né, que você participa de WhatsApp. O Marco já me ajudou, ele tem os grupos lá dos torcedores, dos amigos dele. Vamos compartilhar aí, vamos compartilhar. Compartilhou, então eu peço para você a mesma coisa. Muito obrigado, direto do Maracanã, Marco Vasconcelos e Wellington Campos, aqui no canal do Wellington Campos. Fiquem com Deus, um abraço.